Boa tarde todo mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a Projetize, o nosso canal mais próspero do social. E eu vim hoje aqui conversar com vocês a respeito das crenças que estão limitando a nossa atuação enquanto terceiro setor. E por que eu vim conversar com vocês sobre isso, né? Eu tenho encontrado durante a minha prática social, todos os trabalhos que eu desenvolvo nessa área, muitos conceitos que são levados a ferro e fogo no dia a dia, na execução do social, e que vem atrapalhando consideravelmente o crescimento da instituição. E o que é isso, né? São informações que foram chegando até nós, que foram sendo compartilhadas conosco, que vai passando, digamos assim, de geração em geração, e a gente vai absorvendo sem questionar muito, sem procurar identificar aí a origem, se faz sentido, se não faz sentido. As instituições do setor social que já buscaram compreender o significado de alguns conceitos que nós temos aqui muito arraigados no social e que conseguiram ressignificar, estão deslanchando, estão lá na frente. Mas nós somos formados por muitas, milhares de instituições que vivem no vermelho, que tem problema com o colaborador, com o voluntário, que tem problema para arrecadar dinheiro, que tem problema para fazer dinheiro, que assim, são inúmeros, é um cansaço extremo na busca de tentar convencer o outro de que ele precisa ajudar. Então, assim, eu acredito num social diferente, eu acredito num social, eu vim brincando que ele é ao cubo, né? A gente tem que olhar toda a perspectiva do assistente, do assistido e da própria assistência, né? Então a gente tem que entender a natureza desses três componentes importantíssimos hoje que compõem o social. E antes disso, nós precisamos compreender é, toda essa cultura que foi sendo criada à nossa volta e que hoje, se fez sentido em algum momento, acredito que tenha sido no momento da criação, mas hoje não faz sentido mais. E para desmistificar esses conceitos e para desmistificar essas palavras, essa cultura, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês e nós vamos trabalhar juntos, porque chega, gente, chega da gente ficar batendo na mesma tecla, não sair do mesmo lugar e continuar com dificuldade para executar nossa ação social, tá? Eu vou compartilhar com vocês um slide que eu fiz para que vocês consigam compreender todo esse movimento aqui. Então, o nosso motivo da nossa atuação aqui hoje, nesse canal, em todas as redes sociais, nesse contato com você, é mostrar para você que muitos conceitos que a gente vem trazendo para a nossa prática social realmente está limitando a nossa atuação, ok? Então, o que são essas crenças, né? Essas crenças que estão limitando a atuação, a nossa atuação dentro do terceiro setor. Crenças são conceitos, são ideias que as pessoas, que a sociedade, que os nossos pais trazem para a gente, quando a gente vê alguma situação, quando a gente experimenta algo, quando a gente ouve, quando a gente fala, quando nos ensinam alguma coisa, normalmente são ideias que a gente vai assimilando na nossa vida, porque ouvimos falar, porque vimos acontecer, porque sentimos na pele, vivenciamos algum exemplo ali de amor ou na dor, que seja assim, para que a gente conseguisse internalizar aquela experiência. E normalmente essa falácia, digamos assim, todo esses exemplos, esses conceitos, essas vivências que são trazidos até nós, eles vêm de pessoas muito importantes, né? Vem dos nossos pais, vem dos nossos professores, vem da instituição religiosa que a gente frequenta,
digamos, vem do dia a dia, né, dos profissionais, do local de trabalho, vem de uma pessoa que você admira muito, de um amigo que você acredita saber muito a respeito daquilo ali que você está internalizando, né? Então, crenças são conhecimentos, são ideias que são passadas de tempos em tempos, são sempre repassadas de um para o outro, e a gente vai internalizando aquilo ali, porque de alguma forma aquela ideia começou a ter um significado dentro da gente, certo? Como pedagoga, eu posso dizer que nós só conseguimos internalizar uma ideia por muito tempo, aprender algo, quando a gente passa pela via dos cinco sentidos. Então, a gente sente o cheiro, né? A gente utiliza o tato, a gente vê, a gente ouve, a gente sonha e a gente visualiza tudo aquilo ali, e quando passa por essa experiência, até pelo paladar, porque dependendo da situação que você passa, você fica com um gosto bom ou ruim na boca, né? Então, quando a gente tem uma experiência muito forte que passa pelo viés dos cinco sentidos, essa experiência é em nós internalizada e ela consegue ficar gravada em nós por muito tempo, de tal forma que ela vira uma verdade. E essa verdade vai nos conduzindo, vai nos levando nos espaços, no tempo, e ela chega a ser tão forte que em momento algum a gente começa a questionar. Então, ela é uma verdade, ela está ali, ela sempre esteve ali, e por aí vai, certo? E por que que elas limitam? Porque essas crenças, quando chega ao ponto de você não questionar mais, né? Se eu falo que essa lapiseira é roxa, e ela sempre foi roxa, e ela sempre vai ser roxa, você não precisa preocupar em nem pensar se ela é roxa ou se ela não é roxa. Porque ela sempre foi roxa, ela sempre foi assim, ela vai continuar sendo assim. Então, o seu cérebro ele procura mecanismos para ele não gastar tanta energia. É uma experiência aprendida, então não preciso me preocupar, olhar para aquela caneta, porque que ela é roxa, certo? Então, quando eu falo que essas experiências, esses conceitos, essas crenças vão limitando a nossa ação, é no sentido que a gente acaba criando ali um muro, uma linha imaginária, a gente delimita um espaço, um território que a gente nem questiona mais. A gente já os tem como verdade, certo? E por que que limita o terceiro setor? A gente tem, sempre que a gente pensa no terceiro setor, a gente lembra do social, de ações sociais. E o que que é o social? O social nosso é composto por pessoas, uma grande rede de pessoas, né? Muitas pessoas fazem um social, independente de ser muitas pessoas assistentes, assistidos, como quer que seja. Muitas pessoas executam o social. Então, hoje nós temos crenças que realmente vêm limitar a nossa atuação. O que que é a nossa atuação social? É a intervenção em realidades de vulnerabilidade, certo? E aí, como que isso funciona? Como que essas crenças limitam? Eu trouxe aqui para vocês 4 conceitos e depois que eu já havia finalizado e conversando com um representante de uma instituição na área da cultura, eu acabei apreendendo outro, mas eu vou passar ele para vocês aqui, mas não está no slide, tá? Então, como é que funciona, né? O primeiro problema que a gente tem, a primeira crença nossa, é relacionada ao dinheiro. Como assim dinheiro social? Parece, gente, que é pecado, né? Dentro do social, quando a gente fala do dinheiro, que é preciso fazer dinheiro, as pessoas, não, mas é social, é filantrópico, As pessoas já internalizaram que o social é caridade. Não é, não, a gente não precisa de dinheiro no social, tá? E aí, um outro movimento de crença é a ação de doar contra versus a ação de fazer. É muito mais prático e sempre foi construído na nossa cabeça que a gente deveria doar alimentos, doar insumos, doar remédio, doar dinheiro, do que fazer o dinheiro, do que fazer o insumo, do que fazer o remédio. Então, logo, logo eu vou aprofundar mais esse conceito com você. Outro muito arraigado, uma crença que, para mim, é uma das que mais, depois do dinheiro, é uma das que mais atropela e atrapalha o nosso trabalho. É a tal da caridade. A caridade, ela existe sim no social e ela é preciso existir, porque acredito que foi através dela que iniciou-se um terceiro setor. Mas hoje, no sentido de sustentabilidade financeira, a caridade já não faz mais sentido como único propósito de existir de uma instituição filantrópica.
E, por último, e não menos importante, a pessoa do carente e a pessoa do vulnerável. Vou trabalhar isso com vocês já já, ok? Vou deixar depois esse outro insight que eu tive conversando com esse aluno nosso aqui da mentoria, que veio nos trazer uma realidade dele, né? A partir da área da cultura. Então, vamos lá. Qual o problema, qual a nossa crença limitante com relação ao dinheiro? Nosso problema com relação ao dinheiro veio a partir da lei. A própria lei que instituiu o social, a própria lei que instituiu, né, o terceiro setor, ela fala que nós somos um conjunto de pessoas reunidos por uma atividade filantrópica de finalidade não lucrativa. Então, quando colocou lá de finalidade não lucrativa, as pessoas interpretaram que não pode ter lucro no terceiro setor, portanto, a gente não pode misturar dinheiro com ação social, certo? E aí, essa é a maior pegadinha que existe. A primeira, a maior, a mais potente, a que está lascando literalmente com todo mundo aqui dentro do social. Como assim não pode ter dinheiro? Para eu, por exemplo, fazer o bazar da roupa usada, para eu vender, para arrecadar insumos, para arrecadar valores, para eu reformar o teto da creche que eu trabalho, eu preciso de dinheiro. Para essas roupas que estão ali, que são vendidas a valores bem baratinhos, bem irrisórios, através de um valor social, digamos assim, para chegar até você, ela precisou ser adquirida por alguém, precisou ser comprada. Então, pode ser que diretamente você não esteja envolvida com o dinheiro, mas você precisou daquele insumo que foi fruto, sim, de um dinheiro. Alguém precisou comprar aquela peça de roupa para poder te doar. Se ela usa, se ela não usa, é outra história. Mas alguém, em algum momento, precisou comprar. Então, o dinheiro, gente, ele é a própria vida do negócio. Nós aqui do social precisamos do dinheiro. Ah, é colocar o dinheiro acima de tudo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. O dinheiro é razão de existir no sentido de fazer as coisas fluírem. Como é que você quer executar um projeto social que tenha sustentabilidade financeira, que ele consiga permanecer no tempo, no espaço, consiga pagar as suas contas todo mês, sem dinheiro, sem projetos empreendedores, sem você conseguir manter ali um cronograma fiel de execução financeira, que você saiba que tal dia do mês entra tal valor. Então, assim, ontem também, conversando com uma mentorada, a gente está trabalhando na construção de um setor específico na área financeira, dentro de uma organização social. A primeira pergunta é, de onde vem o dinheiro? Porque quem vai pagar o seu primeiro mês de salário? Gente, as pessoas estão entrando no social achando que é assim, que o vereador, que o deputado, que o senador falou que vai repassar uma verba e que semana que vem o dinheiro está na conta. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que vêm chegando até nós. As pessoas não estudam muito, não foram, na verdade, não foi criada uma cultura de especialização, de estudo, de aprimoramento dentro do social. Tanto que você tem hoje poucas pessoas especializadas nesse assunto. Você precisa de um contador para atuar na sua OSC, tem que ser um contador que entende de social, senão o seu balanço vai dar problema e você não vai conseguir os céus lá na frente. Tudo é uma área muito específica. É assim como você vai contratar um médico da área, digamos, que vai tratar do seu dedinho, ao invés de tratar do seu braço, é assim também no terceiro setor. A gente precisa pegar as pessoas, trabalhar com as pessoas, de forma que elas entendam aonde elas estão entrando. Então, a primeira crença que criaram na nossa cabeça é que não se pode trabalhar com dinheiro dentro do terceiro setor. Quando fala que é uma atividade de finalidade não lucrativa, a única coisa que quer dizer é que sobrou dinheiro no mês, aquele dinheiro não vai para o chefe, para os chefes, não vai ser dividido, não vai ser distribuído, não. Esse dinheiro vai ser reinvestido na própria causa. E é só isso. Ou seja, precisamos de dinheiro, sim, e precisamos de muito, porque se a nossa primeira intenção é transformar a realidade de vulnerabilidade, não se faz isso sem dinheiro, porque você já está indo acudir uma demanda que não tem dinheiro. Como que você vai acudir? Certo? Vamos começar a prestar atenção nessas coisas, né? Várias vezes ontem, conversando com essa minha mentorada, numa sessão que a gente fez,
Eu fiquei, tá, mas de onde vem o dinheiro? Não, mas fulano disse. Tudo bem, mas fulano disse. Através de qual processo? Que dia que entra? Quanto tempo vai durar? Gente, não é brincadeira. Quem se aventura aqui no social, quem quer realmente fazer a diferença, precisa compreender todo o contexto onde está adentrando e desmistificar esse monte de conceito equivocado que existe, e especialmente que não pode se fazer dinheiro no social. Então, qual que é a saída do dinheiro? Vamos empreender. Eu acredito e luto por um terceiro setor empreendedor, que presta serviço, que seja um serviço social para a comunidade. A gente precisa fazer o nosso dinheiro para não ficar dependendo de ninguém, porque senão a gente acaba incorporando o próprio papel do assistido. A gente tem que ser assistido por alguém para assistir? É muito incongruente, não fecha, não faz sentido, certo? Então, primeira crença que nós vamos começar, você vai tirar isso do seu vocabulário que o terceiro setor não pode ter dinheiro. Pode sim, tem que ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro. E aí a gente passa para o nosso segundo tópico, que é o fazer dinheiro. Porque hoje, o que está acontecendo? As instituições as pessoas que fazem o social chegam de forma muito amadora. Assim como qualquer pessoa que, por exemplo, eu quero começar a vender roupa. Eu nunca vendi roupa, eu vou chegar muito de forma amadora. Eu posso fazer um monte de curso, mas enquanto eu não for para a prática, né, eu não vou realmente pegar o feeling, né, ter aquela sensação de estar fazendo alguma coisa. Então eu vou estudar muito e vou trazer. Só que no social, as pessoas chegam muito pelo sentimento. Elas chegam muito querendo transformar o mundo, elas chegam querendo salvar as pessoas e não se preocupam com todos os processos legais, administrativos e processuais, contábeis que tem por trás disso aí. E o que, que eu quero dizer isso? Elas chegam amadoras e continuam amadoras, acreditando que o poder público vai auxiliar e confiando que, ao apelar para o emocional também das pessoas, de possíveis doadores e voluntários, essas pessoas vão comprar a ideia da causa dela e vão ali investir, porque é uma causa incrível, gente. Convenhamos, toda causa social é uma causa incrível. Toda causa social vai combater uma dor. A partir do momento que eu estou combatendo uma dor, ela passa a ser incrível, sim. Então, por que quantas pessoas fazem o social, elas acham que todo mundo vai comprar aquela dor junto com ela, né? Só que o que será que faz, por exemplo? Vamos parar para pensar. Existem várias causas, né? Tem a causa ambiental, tem a do esporte, tem da criança, tem do adolescente, tem do idoso, tem da educação, tem do empreendedorismo, tem da cidadania, tem do assistencialismo, tem das raças, do preconceito, a gente tem de inclusão, tem 10 milhões de causa aí. Por que que uma pessoa é levada a contribuir e a voluntariar-se para a causa X e não para a causa Y? Certo? Todos nós temos formações e tendências específicas. Então, o fato de que eu estou abrindo hoje uma instituição que vai cuidar do problema X, não quer dizer que por ser um problema que vai ser resolvido, não quer dizer que por ser uma causa que ela é incrível para ser trabalhada, que todas as pessoas vão comprar ela com você. Cada um tem um jeito, um formato de pensar e de ver as coisas, né? Então, nós precisamos sair desse doar, a gente pode receber o doar e o dar como um recurso, uma modalidade de recurso dentro das inúmeras que existem dentro do social, mas a gente não pode fazer dela a nossa única fonte de renda, e a gente tem que aprender a fazer o dinheiro. E eu ouso dizer que teria que ser da seguinte forma: eu preciso fazer o dinheiro para pagar todas as minhas contas administrativas, todas as minhas contas de pessoal, de lugar físico, de tudo mais, não do próprio projeto. Eu teria que ter uma fonte de verba que custeia os processos, né? O fluxo da minha instituição. E para projeto é outra coisa, né? Quando a verba vem para executar um projeto, é para um projeto específico, não é para a instituição inteira, normalmente não é. Então, a gente precisa saber direitinho de onde que vem, para onde que vai, quando vem. Não contar com o ovo antes da hora, certo? Então, por que que é amador nesse sentido? E eu gosto de colocar essa questão do amadorismo. Ela é amadora porque ela precisa
as pessoas chegam muito com essa questão emocional e não se atém à questão profissional, certo? E aí a gente entra nessa questão do pessoal, do emocional e do profissional, na situação entre caridade e assistência social. Quando eu já peguei muitos estatutos onde estava lá um dos primeiros objetivos era atuar e acudir pessoas carentes da região X, da situação tal. Deixa eu dizer para vocês, é um equívoco da nossa parte dizer que vamos atender pessoas carentes. Dentro do contexto social, o carente, ele não faz uso mais. O carente, ele quer dizer de uma situação emocional. Ele aplica-se mais a uma situação emocional. Quando você quer auxiliar alguém que está passando por problemas, a gente utiliza o termo vulnerabilidade. Aquela pessoa está numa situação de vulnerabilidade. E o verbo correto a ser utilizado é o estar no presente. Por quê? Porque se a gente coloca que ela é uma condição para a vida toda. Ela sempre foi, ela está agora e ela continuará sendo. Agora, quando ela está, é um momento específico na vida dela, aquela pessoa está passando por uma situação de vulnerabilidade que pode ser transformada a partir da sua intervenção no social. Então, quando a gente fala, fulano é carente, acabou. Quem assistir esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, nunca mais vai falar isso na vida. Não existe fulano carente, ok? Pelo menos não no social. Aqui no social, a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, porque o carente é muito de um fator emocional que foi trazido para esse ser humano, ok? E um outro ponto que a gente precisa tratar é essa questão do carente vulnerável, por quê? E aqui a gente vai falar da questão da assistência. Dentro do terceiro setor, a caridade, ela é utilizada como fonte de recurso. Lá na época da nossa colonização, quando o pessoal veio para cá para começar a ensinar os índios, né, a catequizar os índios, quando a gente começou a virar uma sociedade mais organizada e tudo mais, começaram a surgir as santas casas de misericórdia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas foram a fonte, elas foram o princípio da criação de um terceiro setor no nosso país. Então, há muito tempo, tem-se uma forte, como eu posso dizer a palavra correta? Tem-se um forte sentimento religioso ligado à questão da caridade no terceiro setor. Então, a caridade, ela veio como a própria razão de existir do terceiro setor. Só que depois de institucionalizado no nosso século passado, 1900 e tanto, o nosso terceiro setor, ele vem cuidar de situações de assistência social. E qual que é a diferença entre caridade e assistência social? Quando você faz caridade, você vai ali e resolve um problema pontual daquela pessoa. Ela foi te pedir um prato de comida, você foi lá e resolveu, você deu o prato de comida para ela, você fez uma caridade. Você não está preocupado se ela vai precisar comer à noite, se ela vai precisar comer outro dia, se ela está com fome nos outros dias. Não, você fez uma caridade, você foi lá e resolveu aquele problema dela, certo? É uma situação muito pontual. Quando você faz assistência social, que é o verdadeiro papel do terceiro setor, então, se você está no terceiro setor, você não faz caridade, você faz assistência social. O que acontece? Você tem que preocupar-se com aquele ser de uma forma sistêmica, como um todo. Não é só dar o prato de comida agora na hora do almoço. Eu tenho que preocupar-me em como ele conseguirá o alimento todos os outros dias do mês, para poder fazer, no mínimo, as 3 refeições que cada ser humano precisa fazer, enquanto está aqui nessa terra encarnado, certo? Então, como é que isso funciona? Vamos dissociar o conceito de caridade com assistência social. A caridade, ela pode ser um recurso que você utiliza para atrair voluntários, para arrecadar dinheiro, para atrair doadores, para uma série de coisas. Mas a gente precisa fazer assistência com essa caridade que muitas vezes pode ter sido ofertada até a nossa instituição. Tudo bem? Isso ficou claro? Isso tem que ficar muito claro. Porque a caridade, ela pode ser um recurso, ela não pode ser a razão de existir da instituição. Tudo bem que ela foi a própria razão de existir lá séculos atrás, quando criou-se, assim, começou-se a pensar o social. Mas hoje não faz mais sentido a gente receber caridade para fazer caridade. Não se sustenta, é insustentável. No tempo, no espaço, no que quer que seja, no financeiro, no emocional, no trato com o seu assistido. Fazer caridade hoje não faz mais sentido, ok? E
quais seriam as possíveis soluções que a gente daria para esse contexto? E agora eu vou entrar com uma quinta intervenção aqui, que a gente precisa começar a pensar. Gente, terceiro setor, a organização social é uma empresa. Disseram para você que não é uma empresa, mas a gente paga imposto como empresa. Tudo bem que a nossa cota é reduzida, mas a gente paga imposto, a gente precisa fazer dinheiro para sobreviver, nós temos um público-alvo que a gente atende, nós contribuímos para o PIB, nós mexemos, fazemos toda uma série de intervenções que uma empresa qualquer faria. Por quê? Que nós não somos empresas, a gente paga um monte de coisa e tem que seguir um monte de ritos e processos como uma empresa. Eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado. Eu sou uma empresa, só que eu sou uma empresa com uma finalidade diferente. Se eu sou uma empresa do segundo setor, a minha finalidade é vender roupa para eu conseguir dinheiro, para eu pagar as minhas contas e para eu enriquecer. Agora, se eu sou terceiro setor e vou trabalhar com bazar social, eu vou vender roupa para poder pagar os custos de manutenção de administração da minha instituição social e ainda fazer uma intervenção social em determinada realidade de vulnerabilidade. Certo? Então, se alguém fala, a gente não é empresa, a gente é empresa sim. E se você não pensa como empresa, essa instituição sua não vai dar certo. Em algum momento ela vai cair, ela vai falir. Porque se a gente não pensar como empresa estrategicamente, nós não conseguiremos nos sustentar, nós não conseguiremos sobreviver com tantas demandas que tem por aí. E hoje é uma tendência muito grande aqui no terceiro setor nós trazermos e acoplarmos a realidade de startup, que a gente precisa fazer intervenções rápidas, utilizando a tecnologia, com resultados assim em tempo real, fazendo com que as coisas aconteçam a partir de um risco que você está correndo ali, mas muito bem calculado, né? Nós precisamos trazer essa parte de inovação para dentro do social. O social precisa de algo novo, a gente precisa começar a colocar as coisas nos eixos, cada um no seu lugar. E a gente precisa, urgente, desmistificar esse monte de coisa que contaram para gente, que é mentira. E que em algum momento pode ter feito sentido, mas que não faz sentido hoje mais. Num planeta pós-pandêmico, num planeta que hoje tem comunicação em tempo real, que você está aqui no Brasil, consegue vender lá para o Japão, lá para a Austrália, você consegue fazer o que você quiser através da comunicação, e que é tudo muito automático, muito rápido, muito célere, não se justifica mais trabalharmos da forma amadora como temos trabalhado no social, apenas apelando para o lado caritativo daquela pessoa que pode realmente ser um parceiro nos auxiliar, né? Então, nós precisamos o quê? Né? A minha proposta aqui para vocês é profissionalizar o terceiro setor quanto antes possível, né? Aprendermos mais sobre o terceiro setor, buscarmos pessoas especialistas que sabem do que estão falando, que sabem o que estão fazendo. Eu sei que no primeiro momento, eu estou abrindo a minha instituição, eu tenho um contador voluntário, que bacana. Esse contador sabe mexer com o terceiro setor? Se não sabe, ou ele vai ter que aprender, ou você vai ter que procurar outro, porque você vai ter problema sim. Se você realmente quer que a sua empresa social cresça, você precisa de uma contabilidade específica do terceiro setor, porque tem requisitos específicos, né? E a gente precisa, em contrapartida, empreender, para não ficar na mão de ninguém. O empreender, ele é uma fonte de recurso. Eu posso listar para vocês pelo menos 7. Empreender é uma delas. Por quê? Porque o empreender te dá autonomia, ele não te deixa necessitado da entrega do outro, do prazo do outro, do tempo do outro. Você precisa sempre saber de onde vem o dinheiro, para onde ele vai e quando ele vai entrar. E a gente precisa focar mais nesse processo todo na pessoa do ajudante, do assistente. Por quê? O terceiro setor foi pensado para acolher demandas vulneráveis, certo? Então a gente de cara já tem o foco na pessoa do assistido, aquela pessoa que está passando por uma situação, um problema bem complicado, tá? E a gente focou tanto para essa pessoa que a gente esqueceu de olhar aqui aquele que atende, aquele que cuida. E aquele que cuida está adoecendo, está desenvolvendo burnout, está desenvolvendo depressão, está perdendo toda a esperança no social, porque o negócio não é brincadeira, ainda ousam dizer que não é empresa. E cada dia que passa,
As instituições estão ficando menos tempo no mercado, porque elas não conseguem se sustentar, porque a cota de decepção é tão grande com a verdadeira situação que é o terceiro setor, que a gente não consegue ali fazer com que essa pessoa se sinta segura num tempo maior para poder continuar a executar a sua ação social. Então, a gente precisa cuidar primeiro de quem cuida. A gente precisa cuidar do ajudante, né? E, em contrapartida, nós precisamos fazer um movimento de autoconhecimento do ajudante e do ajudado. Porque se nós continuarmos a fazermos assistência social como se o ajudado fosse uma pessoa digna de pena, de dó, que não consegue nada, de cara a gente já está fazendo social errado. Porque a gente está tirando toda a força inerente àquele ser humano, no sentido que ele também pode contribuir para poder transformar a sua própria realidade. Então, qual é o movimento social que você faz hoje? Ele empodera o assistido ou ele simplesmente vai lá e momentaneamente ele acolhe uma necessidade? Que mês que vem, semana que vem, ele vai estar precisando tudo de novo. Então, como é que você sabe que o seu público-alvo, que a sua ação está sendo objetiva e eficaz, que está atingindo o número de pessoas que você queria? Como é que as coisas estão acontecendo? Quanto menos tempo essa pessoa ficar ali na sua instituição. Quanto menos tempo essa pessoa ficar ali na sua instituição, ela vai demonstrar, você vai conseguir demonstrar para você mesmo, para a sociedade, o quanto a sua instituição é boa e eficaz. Porque você está conseguindo dar autonomia para a pessoa do assistido num processo de tempo muito mais rápido. Porque eu participo de instituições que as crianças são desde o início, né? Elas são acolhidas ali, e elas vão até uma fase de praticamente fase adulta. Tem instituição que o programa é esse mesmo, é acolher essa demanda toda, mas tem instituição que crianças estão ali virando adolescentes e adultos dependentes da ação, porque não foi ensinado a eles autonomia, não foi dado a eles um voto de confiança de eu acredito na sua força. E nem a minha ação ela é formada de um jeito que ela transforme esse ser humano nesse sentido. Então, a gente precisa se preocupar se estamos fazendo na nossa ação social seres humanos independentes, autônomos, responsáveis pela própria existência, né? E cuidando ao mesmo tempo da pessoa que faz a assistência, da pessoa do assistente, porque essa pessoa está ficando doente dentro do nosso social. E isso, gente, é inadmissível. Não adianta a gente querer cuidar da demanda do outro e, em contrapartida, nos adoecermos com o processo. Porque a gente é bonzinho, porque a gente é solidário, porque a gente quer exercer cidadania, pelo motivo que seja que te trouxe aqui. Você que tem que saber dele. Mas adoecer tem que ser algo inaceitável no processo. E como que a gente não adoece? Se profissionalizando, entendendo todo o cenário, todo o contexto social. Antes de adentrar, Camila, mas eu já estou no social há muito tempo, então vamos começar a analisar o seu cenário, corrigir, intervir nos pontos principais, e aí a sua ação vai rodar de uma forma diferente. Eu te garanto que se você, de cara, esses 5 conceitos que eu trouxe para vocês aqui, essas 5 crenças que atrapalham o nosso setor hoje, elas vão mudar de uma forma disruptiva a sua ação. E você vai conseguir construir uma entrega mais fluida, mais leve, com menos peso nas costas, nos ombros. Porque normalmente a gente está pegando o peso do outro e trazendo para nós. Isso não está transformando e mudando a realidade do outro, só está apenas nos adoecendo. Vamos nos profissionalizar? Vamos fazer um novo setor social? Vamos, gente, já passou da hora. Esse formato nosso, muito amador, está acabando com todo o potencial próspero, abundante que existe no terceiro setor. Quer saber mais conteúdo sobre o terceiro setor? Me segue aqui, me segue lá no canal, no nosso Instagram, a gente tem o site da Projetize, e tem muito conteúdo gratuito, e tem muito conteúdo que você pode assistir e focar para poder ir transformando a sua realidade, ok? Beijo grande, te agradeço demais a presença aqui. Até já.